o próprio governo, as próprias entidades hoje estão muito mais voltadas com esse olhar, né, tanto para a inclusão no mercado de trabalho ou para a inclusão na mobilidade urbana, como é esse projeto. Então, acho que estamos em processo, e num processo muito importante, num processo de vitórias. Assim. Quais as expectativas aí para essa próxima fase, para quantas pessoas vocês vão atender? A gente tem a projeção de atender mais de 900 pessoas dentro do Instituto Jô Clemente, e também a gente pretende aí participar novamente de feiras como a Reatec, de congressos internacionais, como no ano passado a gente participou da Global Disability Summit em Berlim, que foi o Instituto Jô Clemente foi o único representante do Brasil. Então a gente tem essa expectativa de alcançar cada vez mais pessoas, né, para que a gente possa apoiar, né, e assumir ainda mais o compromisso de apoiar a autonomia e independência das pessoas com deficiência intelectual e transtorno do espectro autista. Eu adorei conhecer vocês e o trabalho de vocês, só me resta agradecer. Infelizmente a gente precisa encerrar o Diversidade, mas fica aqui o convite para vocês voltarem com outros assuntos, quando sair essa nova fase do game, para a gente falar aqui de novo. Obrigada, viu? E fica o convite também para você ir lá conhecer nossa sala, conhecer nosso espaço, experimentar, né, a realidade. Então fica o nosso convite para você ir lá, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Fica o convite para nos visitar também. Prazer. Bom, gente, o Diversidade fica por aqui. Você pode ficar por dentro de tudo que rola na Câmara Municipal de São Paulo através do Instagram oficial. Basta seguir @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Até a próxima. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. A dengue mata. Não espere o pior para agir. Elimine focos de água parada e proteja a sua família. Pequenas atitudes salvam vidas. Faça a sua parte. Para mais informações, acesse prefeitura.sp.gov.br/web/saúde. Um programa de entrevistas com tom intimista e olhar aprofundado. Toda sexta-feira, 14h, tem Sala de Visitas aqui na Rede Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência à Memória. Abre aspas. Sou vereador de Pisar no Barro, faço atendimento de mutirões e encaminhamentos de pedidos da população. Fecha aspas. Esta é uma declaração do nosso entrevistado de hoje ao Jornal da Tarde em 2004. Ah, mas ele fez mais. Contribuiu para a formação de muitos bairros. Como um legítimo representante da Zona Leste de São Paulo, aqui neste plenário, foi o presidente de uma das CPIs mais corajosas que já existiram, a que investigava o que chamavam na época de Caixa Preta do Tribunal de Contas do município. Autor de leis que protegem as mulheres e a saúde dos paulistanos, Gilson Barreto teve passagens como suplente desde 1989. A partir daí, foram 8 mandatos,
até 2024. Gilson Barreto, contador, advogado, professor, corretor de imóveis, agente fiscal de rendas do Estado, vereador. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no nosso estúdio, que é o plenário da Câmara Municipal de São Paulo. Satisfação é minha. Que vida que o senhor passou aqui, hein? Verdade, foi uma vida nesse parlamento, para mim foi um orgulho muito grande. Eu que vi da Bahia, sou baiano e vi para São Paulo aventurar vida, não é? A gente jovem, vê que o espaço no estado da Bahia era pequeno, então vim para cá para aventurar e me envolvi com tanta coisa, principalmente com trabalhos sociais. Assim que cheguei a São Paulo, fui direto para o bairro de São Mateus. Ih, nós vamos falar muito dessa Zona Leste. Que não existia asfalto, luz, água. É uma vida, é um trabalho constante. Para mim, é um orgulho muito grande ter participado desse parlamento 30 e poucos anos. A gente está falando de Zona Leste, o senhor falou São Mateus, né? Mas Sapopemba, Itaquera, Penha, Guaianazes, Vila Formosa, Vila Prudente. O senhor é o baiano mais da Zona Leste, então, que já veio para cá. Verdade. Nós começamos na Zona Leste, mas você, quando eleito, você passa a ser vereador da cidade de São Paulo. E os desafios eram e ainda continuam sendo muito grande, constante. E o papel do parlamentar é muito importante na cidade de São Paulo. Infelizmente, nosso contribuinte, nossos eleitores ainda não perceberam a importância do parlamento na cidade de São Paulo. Uhum. Como é que foi essa trajetória de ser um homem que surgiu ali dos movimentos sociais, um cidadão que surgiu dos movimentos sociais da Zona Leste, como a gente já falou, até fundador do PSDB, que o senhor é um dos fundadores do partido, até chegar aqui? Quando eu cheguei a São Paulo, que a gente vem lá do interior do estado da Bahia, você já sente aquela carência, necessidade e a vontade de fazer alguma coisa. Então você vem para uma cidade como São Paulo, aventurar, na realidade uma aventura, como muitos jovens vieram e ainda vêm para cá, que São Paulo é uma cidade maravilhosa, a gente sabe que é uma selva de pedras, mas aqui existe espaço e futuro, principalmente para os jovens. E eu comecei a participar das associações, Sociedade Amigos de Bairros, integrar a comunidade para discutir as questões que naquela oportunidade era a viela, a pinguela, não era pontes, que hoje é ponte e viadutos, né? E discutir as questões, principalmente do bairro, questão de condução, das necessidades mais prementes para aquela comunidade naquele momento. E eram muitas. Aí você vai sendo envolvido dentro do trabalho e vai se empolgando e você vai trabalhando constante e isso aí houve um reconhecimento, principalmente na época do prefeito Mário Covas, que percebeu o trabalho das organizações sociais e me convidou para ser administrador regional de Itaquera, Guaianazes e São Mateus. Que naquela oportunidade nós tínhamos 13 administrações regionais. E eu fui convidado para ser administrador regional, que hoje a denominação é subprefeito, e participei da administração pública e você é envolvido, as pessoas começam a te empolgar e você... Incentivar e você vai, vamos lá. E eu desafio e aí eu entrei na vida do parlamento, não é? Fui candidato em
82, 1982, para deputado, cheguei a ter 19 mil votos naquela oportunidade. Depois de 4 anos, comecei a ser envolvido. É que você, quando começa, você é induzido a ser, vamos dizer assim, a ser pano de fundo para alguém. Vamos lançar o Gilson porque ele tem condições de trazer voto para mim. Na realidade é isso, o partido é assim, e você é envolvido a entrar na política, e você vai sem saber direito o que é que vai acontecer, o que é, e com isso é um aprendizado muito bom. Isso aconteceu comigo e acontece com muita gente. Caindo que aqui é nessa panela de induzido a pressão. isso. Aqui é um espaço maravilhoso. E nós discutimos, como parlamentar, nós discutimos ideias. Nós tínhamos um Brasil Vita, Miguel Colassuano e muitos outros tribunos que dava prazer você sentar e ficar ouvindo a discussão de ideias, não é? É um pouco, eu acho que mudou muito. Se perdeu isso, o senhor acha? Se perdeu. Eu acho que nós perdemos muito porque hoje os parlamentos, não só São Paulo, está muito na ideia de discussões, eu acho, esqueceram de discutir a cidade. Estão discutindo questões nacionais e questões muito de partidários. Ideologias. Né? Ideologia. Nossa, isso a gente percebe demais agora. Esqueceram, infelizmente, deixaram de cumprir o papel de vereador da comunidade. Eu acho que, infelizmente, nós estamos perdendo muito isso. Eu espero que o parlamento mude, que nossos vereadores e os futuros vereadores façam uma revisão disso e cumpram o seu papel de parlamentar e não ficar apenas em discussões outras que não está trazendo nada. Hoje eu estou um pouco à distância e a gente acompanha de perto e vê que realmente deixa muito a desejar. Eu tenho saudades dos bons tempos, dos tribunos aqui, como nós tínhamos no PSDB, que me ensinou muito, eu aprendi muito, foi um aprendizado. Walter Feldman, Marcos Mendonça, Arnaldo Madeira, Paulo Kobayashi, saudoso Paulo Kobayashi. Deve ter sido um privilégio mesmo. Parlamentares que dava prazer você participar, discutir. Nós temos bons parlamentares ainda. Temos bons que se preocupam com a comunidade, com as regiões, que isso precisa, porque a máquina pública é muito complexa. E não dá, ele não tem conhecimento de tudo. Nós temos as subprefeituras, mas as subprefeituras fica muito zeladoria. E a zeladoria, eu acho que o poder central precisava investir mais e dar mais poder às subprefeituras, para poder atuar mais. Por exemplo, tapa-buraco pelo poder central. Isso é um absurdo. O asfalto tem que ir para as subprefeituras, não pode ficar em termos da secretaria direcionando o serviço dos bairros, porque não conhece, não dá tempo conhecer. Essa cidade é muito grande, ela precisa de ter um acompanhamento mais próximo, como foram criadas subprefeituras, que nós na época ajudamos a criar e aprovamos através de lei exatamente para isso. E como é que foi essa coisa de ajudar a criar bairros também? Criar bairros é exatamente isso que nós sentimos, e nós sentimos ainda muito na oportunidade. Eram 13 administrações regionais
E os bairros, você pegava uma região como Itaquera, Guaraná e São Mateus, era uma única administração e um único distrito. Então era um absurdo você... Um território gigantesco. E não é só isso, com o início da criação da cidade de Tiradentes, né? E a cidade expandindo, Zona Leste expandindo. Né? E nossos conterrâneos vindo lá devido do Nordeste. A falta de investimento nordestina, né? No Nordeste, as pessoas vinham para cá para poder trabalhar, ter uma vida melhor, né? Ter uma vida melhor, repetindo essa história do senhor, né? É verdade, Repetindo essa história do senhor. Bom, eu vou chamar um intervalo para a gente entrar na questão dos temas que o senhor tratou aqui e que viraram leis. Tá bom. Temas que o senhor gostava muito. Educação, fez muito pelas escolas. Mulheres, eu acho que o senhor teve uma visão nessa questão de apoio para a violência bem antes já do que... Porque hoje é um assunto super necessário e urgente. Então, temos muito o que tratar. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Vossa Excelência Memória. Não sai daí, até já. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Por trás de cada pessoa no trânsito existe uma história, uma rotina, uma família, uma vida inteira. Antes de acelerar, vale lembrar disso. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. De volta com Vossa Excelência Memória, que hoje tem a super honra de receber Gilson Barreto, um homem que passou, gente, praticamente de 89 a 2024, trabalhando muito aqui nesse plenário, uma vida, nosso representante da Zona Leste. Antes da gente entrar nos projetos do senhor, que a gente vai falar bastante, e no trabalho que o senhor fez em 2014, na questão do zoneamento, eu queria falar dessa CPI que eu citei na abertura. Foi uma CPI corajosa de 2001, onde se discutia mesmo o fechamento do Tribunal de Contas. E o senhor estava muito preocupado com a questão do orçamento, né? Eles gastavam 92% com folha de pagamento, tinha nepotismo, tinha muitas questões lá que o senhor colocou esse dedo na ferida. Estou perguntando porque até hoje eu escuto falar disso aqui. Sem dúvida, foi uma CPI muito importante. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Câmara Municipal de São Paulo e, na oportunidade, nós não tínhamos o apoio do tribunal. E eu comecei a fazer um levantamento, eu, a Aldaísa Sposati, que era do PT, e outros vereadores, e nós percebemos que o tribunal, existia o Tribunal de Contas do Estado e o do município. E o do município, nós achávamos que o do Estado poderia suprir devido à falta de cumprimento de dever do Tribunal de Contas do município. Era uma caixa preta e nós realizamos a CPI, fizemos relatório, o tribunal mudou muito de lá para cá. Eu acho que se viu como uma cartilha para que eles tomassem realmente ciência do que estava acontecendo internamente. Isso dizer que eles mudaram de postura. Mudaram de postura, melhorou muito e o tribunal atualmente tem cumprido o seu papel, para mim, hoje eu não tenho o que falar, mas naquela oportunidade, nosso objetivo era extinguir o Tribunal de Contas e passar para que o Tribunal do Estado assumisse a fiscalização da Prefeitura de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, nessa CPI presidida pelo vereador Gilson Barreto, foram 110 mil páginas de documentos, 32 depoentes ouvidos, 31 reuniões e todas as denúncias entregues para o Ministério Público. Foi muito sério, então. Foi sério, um trabalho muito sério. Um outro trabalho muito sério que a gente tem que destacar um pouquinho mais já na frente, né, saindo de 2001, correndo um pouquinho para 2014, foi a revisão do zoneamento.
onde o senhor percorreu vários bairros, né? Eu era presidente da Comissão de Política Urbana e eu fui escolhido para presidir o plano diretor e, consequentemente, a lei do zoneamento. E nós tínhamos o dever de realizar 2 audiências públicas, mas com o meu conhecimento de participação popular, nós realizamos... Vereador de pisar no barro, igual eu falei. Pisar no barro, Então, nós realizamos 50 audiências públicas. Olha, gente. 50, nós fomos até em Macilac, Extremo da Zona Sul. universidades, todas as regiões de São Paulo, nós realizamos audiência pública com o trabalho do vereador Paulo Frange, que foi o relator do projeto, e nós realmente fizemos muito. Transformamos que a cidade de São Paulo era uma cidade rural, e ainda existe muitas áreas rurais, e não podia construir. E nós mudamos, houve um avanço, um desenvolvimento muito grande quanto a essa questão habitacional, que eu me preocupo muito, me preocupo muito com a questão habitacional, acompanho os movimentos sociais sobre habitação na cidade de São Paulo. Eu tive a oportunidade de acompanhar com várias entidades, mais de 30 mil habitações na cidade de São Paulo. Então é um trabalho constante, tanto quanto uma coisa que você fala, o que é que vereador tem que ver com isso? Eu criei a campanha de atendimento, cirurgia de catarata. Os mutirões. Mutirões, 22 anos de mutirões. Já chegamos a mais de 25 mil cirurgias, tá? Isso, claro, a participação do SUS. A Secretaria cumpre seu dever, não é dividir obrigações, mas a gente fazia as coisas e o poder público assumia. Mas nós organizávamos e ainda estamos organizando, como esse ano nós estamos realizando também a campanha de cirurgia de catarata. Mas quanto à habitação, houve um avanço muito grande e por isso que hoje nós temos condições de construir habitação popular, habitação de interesse social. Então nós demos vários instrumentos para a prefeitura. Falando em projeto, tem um projeto que foi na época, faz tempo, que a prefeitura não podia rebaixar a guia. Eu tive que fazer um projeto para rebaixamento de guia. Lei. Outro projeto absurdo é que a prefeitura não podia entrar para regularização mecânica nos bairros que não estivesse regular. Ixi, mas aí... Aí que tá. Como é que pode? Se é zeladoria, manutenção, as pessoas iam desbravando a cidade e a prefeitura não podia entrar. Eu tive que fazer um projeto de lei, autorizando a prefeitura a deixar entrar um trator para abrir a rua. Regularização mecânica. Às vezes as pessoas não têm ideia do tanto de embaixo que vocês têm que ir para começar a construir uma política pública, né? Eu me formei advogado em 74, trabalhava muito, principalmente para criar delegacias e tal. E eu sentia naquela oportunidade questão da mulher. Quando se separava ou havia uma desavença familiar, ia parar na delegacia e no bairro me chamavam, eu ia. Chegava lá, a mulher aparecia, atendia e fazia um BO e mandava para casa. O que é que acontecia? Ia acontecer tudo de novo. Então eu criei Casa de Apoio à Mulher quando derivado de violência. Foi a primeira lei, porque não existia Casa de Apoio à Mulher com derivado de violência. É verdade, porque foi em 2002 isso. Foi 2002. Foi muito pioneiro. Tá? Existia uma, eu não me lembro, mas assim... Não, mas Casa Municipal foi a primeira. Não existia, foi a primeira.
E a questão das escolas, o senhor falou dessa questão da mulher, que eu adorei, que é um assunto que a gente tem mesmo que tratar agora, mais do que nunca, né? Mas naquela época foi muito pioneira. E a questão das escolas, o senhor trabalhou bastante, né? O senhor era um assunto que o senhor gostava bastante, permitir o uso das escolas municipais nos fins de semana para a comunidade. Professor também. Também, né? Não faltou na minha lista. Faltou, falei. Contador, advogado, professor. Permitir, né, o uso da comunidade no fim de semana nas escolas e as classes também para atender os alunos. Eu queria, meu projeto de lei era para criar escolas para atender jovens, crianças de necessidades especiais. Eu tive um problema muito sério com o executivo na época, então eles aceitaram criar salas de aulas para atender essa demanda da cidade de São Paulo, que é um absurdo não ter. Hoje já mudou bastante. Falar em projeto. Falar em lei já, né? Projeto do senhor que virou lei. Lei. Ônibus noturno. Não existia. A prefeitura, à meia-noite, encerrava, só às 4, 5 horas da manhã que você tinha ônibus. Então eu falei, caramba, como pode um negócio desse? Então a prefeitura precisa ser autorizada a isso. Então eu fiz uma lei, foi a lei dos ônibus noturnos, de minha autoria. De 2013. 2013. Tem uma que aliás, foi o auge da questão do transporte aqui, né? Que se discutiu isso. Foi. Tem a da combate à fome, a desnutrição de 2022. Essa a gente queria contar. Você vê, hoje os restaurantes jogavam o excesso de alimentos, ainda na cidade de São Paulo, tudo quanto é lugar. Se todos os restaurantes cedessem a alimentação do excedente, não o resto, o excedente, para as pessoas que precisam, nós acabávamos com a fome. E eu apresentei essa lei, foi aprovada e falta divulgação. E a máquina pública, a estrutura pública, precisava divulgar e dizer, pode fazer que não vai ter problema nenhum. Pode doar esse excedente de alimentos, os restaurantes, porque eles têm medo. Eu já vi isso, eu não sei como eles fazem, mas tem uma padaria perto de casa, eu fico impressionada com a quantidade de coisas que eu imagino que eles jogam fora. Agora as pessoas vão lá no lixo para pegar a comida, aí pode. Agora, ceder não pode. E outra coisa, tanta gente querendo, tanta entidade, tanta associação que se propõe a isso. Pode ir buscar, né? Pode ir buscar, agora Chegou um momento, tinha tanta associação cuidando das pessoas que precisam de alimentos, se a gente dividisse 10 pessoas para cada associação, resolveria o problema também. Sim. Hoje mudou, está mudando e é tanta coisa. Eu fui líder do governo com muita satisfação, José Serra. E depois prefeito Kassab. Eu fui líder aqui 2006. Nessa casa. Muito bom. O Serra era um entusiasta da campanha de cirurgia de catarata também. Eu conversava muito com ele, é uma pessoa fabulosa. Foi 2 vezes vice-presidente também. Vice-presidente da casa também. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor passou por vários prefeitos, né? Passou por Maluf, que o senhor era oposição, vetou lei importante do senhor, que eu anotei aqui, ó. Que o senhor já chegou pensando muito nessa questão da habitação, o senhor queria que a prefeitura comprasse terreno na periferia. Lote urbanizado. E ele, ó? Foi. Porque se a prefeitura pegasse as glebas existentes, que ainda tem muito, dividisse em lote, e cedesse um kit construção, você resolveria o problema de habitação da cidade de São Paulo. Você fica nessa história de querer construir um apartamento à construção, envolvendo construtoras. Isso fica muito caro, porque é o custo. Uma construtora para construir tem um aparato, uma infraestrutura, tem um custo, não é? Que tem resolvido também, mas se você pegasse esse dinheiro e fosse fracionado e desse para cada um, porque eu construí minha casa quando eu ganhava salário mínimo, mas consegui comprar um terreninho em São Mateus e eu mesmo, fim de semana, fazia meu cômodo para morar.
porque eu não tinha habitação. Eu comecei assim. E tantas pessoas hoje que ainda, nesse momento, está fazendo isso, né? Agora, hoje, o que faz? Ocupa, porque não dá para comprar. Então, eu acho que precisava fazer precisava a máquina pública e precisa olhar muito para ter mais participação popular. Tem que envolver a comunidade dentro do processo. Pouca gente conhece esse parlamento. E hoje nós precisamos retomar. Se o pessoal soubesse a importância de um parlamentar, ele acompanharia a vida do parlamentar. Agora, pega um papelzinho no chão, vai lá e vota. Ah, não tem nada. Como não tem? Está em jogo teu filho, tua família, você, teu destino, que tudo passa pelo parlamento. Se você não acompanha, não escolhe teus eleitores, vai reclamar de quê depois? Tá? Aí porque apareceu na mídia, porque deu uma cadeirada em alguém, aí você vai lá e vota. Não, isso Ou porque aí é influencer agora. é influência, aí você vai lá e vota. Depois vai cobrar o quê? O que você quer para a tua vida? Então, reveja seus conceitos de eleitor, para poder ter consciência do voto. Nós tiver o voto consciente, nós mudando consciência do voto, nós vamos mudar esse país. A gente está caminhando para o fim, não deu tempo de falar de todas as leis, gente. Ele trouxe até um livrinho para me ajudar, porque são muitas. Teve aqui prever a criação dos setores nas UBSs para ajudar a acompanhar os pacientes com Covid, essa mais recente, né? Aqueles que tiveram as sequelas da Covid. Teve aqui dispõe sobre a disponibilidade de banheiros químicos nas feiras livres, também que não deu tempo da gente falar. Não, absurdo. Não ter banheiro químico. Que a pessoa químico, não tem nem aonde fazer xixi ali, é verdade. Então precisa fazer uma lei para autorizando a prefeitura a colocar banheiros químicos, que hoje a maioria das feiras já tem banheiros químicos. Agora, só para a gente encerrar mesmo, eu quero saber qual prefeito foi mais fácil, qual foi mais difícil e se o senhor se arrepende de alguma coisa. Eu faria tudo de novo no parlamento. Você sabe que passar 30 e poucos anos no parlamento, vereador, dedicado mais às questões, fugindo até das normas, que vereador não teria que fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê, tem que fazer tudo. Então, para mim, foi um orgulho muito grande ser eleito. Eu tenho que agradecer a meus eleitores esse tempo todo, passei por aqui, cumpri. Sair de cabeça erguida, dizer, ó, eu saí de cabeça erguida, ninguém me não encostou, nem encosta o dedo no meu nariz, dizendo que eu não cumpri o meu dever, cumpri, e para mim é um orgulho muito grande. E outra coisa, o mais importante é a constituinte desta casa, que está aí minha assinatura aí, ó, como constituinte da lei orgânica do município de São Paulo. Né? E prefeito mais fácil, prefeito mais difícil? Olha, todos os prefeitos... Ih, gente, pensou muito, ó. É difícil você fazer, porque é o seguinte, teve os embates. E você Imagino quantos não tiveram, É. né? Eu acho um prefeito... Eu sou suspeito de falar, mas um dos prefeitos que deu uma reestruturada nessa cidade foi o governo José Serra. Ele veio com a cabeça totalmente diferente dos demais. O Kassab continuou e de lá para cá veio, mas anteriormente nós tivemos muitos problemas desde a época da Erundina, porque um partido assumiu pela primeira vez e até se adequar, mas foi um governo sério, o governo da Erundina foi um governo sério, que eu considero não desenvolveu em termos de obra, que ela ficou muito preocupada em fechar o Miocão lá, o buraco do Jânio, e ficou muito pegado a isso, mas teve... problema do governo também muito péssimo foi o governo do Pita, foi difícil para o parlamento também, mas sempre houve uma
Eu acho que nós contribuímos muito nesse governo como parlamentar, presidindo as comissões, o Congresso de Comissão, que eu fiquei 6 anos direto na administração pública, presidindo os congressos. Eu acho que eu colaborei muito, principalmente nesse governo agora do Ricardo Nunes. Para mim foi uma satisfação e orgulho muito grande. Orgulho é nosso de ter o senhor aqui hoje. Muito obrigada por essa entrevista, muito obrigada por ter falado de todos os temas que a gente perguntou. Essa entrevista com certeza vai ser guardada com muito carinho para a nossa história, para a nossa memória política. Obrigada. Eu que agradeço, Viane. E é isso, Vossa Excelência, a memória fica por aqui. Muito obrigada pela tua audiência. Até a próxima. Tchau. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Assista o Jornal da Câmara de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde. E fique por dentro de tudo que acontece no Legislativo paulistano. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Nascida em São Paulo, formada em História, Pedagogia, Música e Gestão de Políticas Públicas, a nossa convidada de hoje ocupou cargos gerenciais pedagógicos na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Em 1999, ingressou no Instituto Ayrton Senna na função de coordenadora do programa Acelera Brasil. Em 2005, passou a coordenar a área de educação com foco na alfabetização integral. Com mais de 25 anos de trajetória no Instituto, hoje ela é diretora de educação e mantém o compromisso de apoiar políticas públicas para o desenvolvimento integral de crianças e jovens, além da valorização do educador. O SampaCast de hoje recebe Nesquício Miscalo. Começou a me interessar o que é que tinha depois da escola, né? Fora da escola. Aí eu fui trabalhar no que se chamava Delegacia de Ensino e hoje é a Diretoria de Ensino. Eu acho que eu fui aprimorando a prática, a transformação da teoria em prática. E como é que você pode ajudar as pessoas a terem o plano A, B, C, D. A partir da abertura da grande massa que passou a frequentar a escola, do ingresso, nós começamos a declinar a qualidade dos profissionais e a qualidade do ensino e a qualidade da aprendizagem. O sistema escolar, os sistemas de ensino ainda não estão conversando com essa população e não estão entregando para ela o que ela precisa. Um deles, há poucos dias atrás, ele falou: agora eu tenho superpoder, eu sou um super poderoso, porque eu aprendi a ler. Aí surgiu o programa amigo dele, que seria o Se Liga, que é voltado para criança com distorção sem alfabetização. E esse programa, infelizmente, eles ainda são necessários. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ana Beatriz e esse é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara São Paulo. Ao meu lado hoje, Suelen Gonçalves. Tudo bem, Su? Oi, Ana, tudo ótimo. Prazer dividir a apresentação com você. E olá a todos que acompanham a Rede Câmara São Paulo. Um cumprimento muito especial à nossa convidada de hoje, Nesquício. E seja muito bem-vinda ao nosso SampaCast. Obrigada pela sua presença, Inês. Obrigada pelo convite. Será um prazer falar com vocês. Inês, e pra gente começar, você é nascida e crescida aqui em São Paulo. Conta pra gente como é que foi a sua infância.
Uma delícia. Minha infância foi ótima. A gente sempre morou na Zona Leste, inclusive eu moro até hoje, até na casa onde eu fui criada. Uma rua de terra, uma rua curtinha, pequena, muitas crianças, muitas brincadeiras, muita gente simples. Era um bairro operário, né? Um bairro de gente que estava sempre lutando pela vida. Festas juninas, reuniões, as portas sempre abertas, brincando. Foi uma infância maravilhosa, São Paulo. Tem uma infância muito boa mesmo, muito boa, e não precisaria ter nada diferente. Uma família tranquila, uma casa de 8 pessoas, 9. Então, a minha vida sempre foi com muitas pessoas, muito alegre. Todos os problemas sempre eram enfrentados com muita tranquilidade. Então, foi uma infância muito boa mesmo. E não pretendo sair de São Paulo, não. Nunca pensei. São Paulo é a minha casa. Inês, você tem várias formações, né? História, pedagogia, música e gestão política pública. De onde foi surgindo o interesse em tantas áreas distintas? Essa é a vantagem, às vezes, de você ter mais idade, né? Que você tem tempo de fazer as coisas acontecerem. Não foi nada programado. Eu entrei, fiz o ensino médio e fui para a faculdade, só que desde os 7 anos que eu ganhei o meu piano, com 7 anos, e fui estudando, fazendo música. Então, quando eu terminei o ensino médio, eu estava terminando também o que era o conservatório de música. Só que eu terminei e já fui entrando na faculdade nos anos militares. Então, na época do AI-5, foi uma época muito pesada, e eu fui justamente fazer história. Então, imagina, né, ciências humanas, naquele contexto pesado, difícil. Eu comecei a fazer a faculdade, e o prédio lá onde eu estudei da USP é um prédio aberto. Então, as reuniões eram sempre lá, porque tinha saída fácil. E construíram, na época, a academia de polícia. Então, foi um período muito pesado e de ser fichado pelo simples fato de estar fazendo o cursinho e de estar indo numa faculdade de ciências humanas. Aí, quando eu terminei, quando eu comecei a dar aula ainda dentro da faculdade, eu tentei história, mas foi suprimido praticamente. Não tinha mais o curso, as aulas de história na faculdade, né? Na faculdade tinha, mas no ensino médio, ensino fundamental, não. Tinha estudos sociais, e eu não tinha estudos sociais, eu tinha história. Aí eu consegui, por um documento, um certificado do Conservatório Carlos Gomes do Rio de Janeiro. Fui até lá, peguei um certificado e tinha aula de música. E aí eu comecei a dar aula de música, imagina, sábado, 11 horas da noite, com alunos do ensino médio. Era uma coisa assim, e eles assistiam, eles ficavam na aula. Sei lá, o jeito, a dinâmica, eles gostavam. Aí, quando eu concluí tudo, eu casei, e aí apareceu um concurso, começou a abrir um pouco, né, o sistema político, e o governo de São Paulo abriu concurso para professor de história no estado. Então, eu dava aula em escola privada, em escola particular, e aí eu comecei a dar aula no estado como professora efetiva de história. Só que eu sempre quis saber o que tinha depois da sala de aula, né, porque dentro da sala de aula eu já conhecia. Aí eu fui para a direção de escola como substituta. E começou a me interessar o que é que tinha depois da escola, né? Fora da escola. Aí eu fui trabalhar no que se chamava Delegacia de Ensino e hoje é a Diretoria de Ensino. Fui diretora no lugar, trabalhei muito com a parte de organização, de infraestrutura, e fui gostando dessa parte mais administrativa, né? Que depois eu vim a ver que o trabalho mesmo era de liderança e de gestão de política pública. Quando eu me aposentei, logo depois, eu fui trabalhar no Instituto Ayrton Senna. E aí eu tive um choque, digamos assim, com a educação do Brasil, porque eu conhecia São Paulo, mas não conhecia o que eram as realidades pelo Brasil. E cada vez foi ficando mais forte a questão da gestão de política pública e gestão de política pública. Aí eu fui mergulhando, aí eu fui estudando, aí fui escrevendo, fui fazendo formação. E me apaixonei realmente pelo tema, porque a base do sucesso em política pública é gestão e ter bons líderes, realmente líderes à frente. E aí que eu encaminhei, acabei juntando
montando tudo. Então, nas formações era muito fácil pensar em ritmo, pensar em músicas de abertura, pensar em conceitos históricos. Então, eu consegui misturar tudo, digamos assim, né, na minha cabeça, e fui abrindo cada vez mais. Então, eu acho que a gente acaba criando uma espécie de quebra-cabeça e vai pegando os pedacinhos, o que interessa, né, de conteúdo. E juntei tudo. Então, as coisas foram acontecendo. Não é que eu comecei já querendo ir para aquele lugar, mas apareceram oportunidades e eu fui sempre aproveitando as oportunidades. E Inês, você falou dessa questão de gestão de políticas públicas. O que essa vivência trouxe para a sua atuação de hoje? O que você percebeu que mudou de lá para cá? Você que trabalha com educação há muitos anos. Eu também fui me formando, digamos, né, ao longo dos anos, porque a gente aprende muita coisa teórica, mas na hora que você vai para a prática, nem sempre dá certo o que você desenhou, né? Aquela história, você escreve no papel, tá tudo bonitinho. Quando você vai fazer acontecer, você precisa ter muita flexibilidade. E o que eu fui aprendendo é o quanto a gente pode ser flexível sem perder a essência, sem perder o eixo norteador, o coração do processo. E vendo várias realidades, vivenciando aquelas realidades, a gente vai ficando cada vez mais especialista, digamos assim, em lidar com pessoas, em lidar com os desafios que aparecem, e vai aprendendo, inclusive, a criar a questão do foco, a questão da autogestão. Então, ao mesmo tempo que eu ia lidando com outras pessoas, eu tinha que lidar comigo mesma, porque eu precisava conciliar a vida de família, né, de mãe, com a vida profissional. E tentar acertar os horários e ser muito rápida para fazer as coisas, sabe? Ter muito pé no chão, ser muito prática. Eu acho que eu fui aprimorando a prática, a transformação da teoria em prática. E como é que você pode ajudar as pessoas a terem o plano A, B, C, D? Você precisa chegar lá no final do alfabeto, mas você tem que ter planos diferentes para poder ajustar as questões. Então, eu aprendi como pessoa. Eu acho que eu cresci muito como pessoa, não digo na vertical, mas na horizontal de conhecimento. E muito como profissional. Em termos de liderança mesmo, gestão de pessoas, gestão de crises, vários conceitos, vários campos da gestão. Então, foi uma experiência muito rica. Eu acho que eu sou uma privilegiada em poder ter tido a vivência que eu tive em educação, em conhecer a educação do Brasil, desde aquele município pequenininho no interior do Amazonas, do Pará, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, da Bahia, de São Paulo, e conseguir fazer com que as propostas que eu fui criando dentro do Instituto, os programas que eu fui desenhando, eles tinham essa facilidade de escalar, de disseminar e de ter um atendimento grande. Eles foram sempre, não perderam o foco, mas eles eram passíveis de ajustes nos lugares. E isso eu aprendi muito, muito. Como é que lida com as diversidades. Bom, pegando o gancho do que você foi falando aí sobre as mudanças ao longo do tempo, eu queria saber como esses avanços, essas mudanças, o que hoje é o maior desafio dentro da educação pública? Eu acho que nós temos vários desafios, né? Eu acho que a educação pública ainda tem muito para caminhar, tem muita preocupação legal, tem muita orientação, mas a gente ainda não chegou na qualidade que as crianças e os jovens merecem. Acho que nós estamos muito aquém. Nós tivemos uma fase muito forte do Brasil de atender qualidade. Então, era até os anos 90, mais ou menos, as escolas públicas, elas ofereciam uma qualidade, mas não em quantidade. A partir dos anos 90, nós tivemos uma abertura para a matrícula, para o ingresso de populações que estavam afastadas da escola, porque até aquele momento era mais uma classe média que estava matriculada, classe média alta e classe alta. A partir dos anos 90, foi uma decisão política de um ingresso. E aí abriu-se para uma população de um nível socioeconômico menor.
E essa população, ela não tinha uma estrutura familiar, digamos assim, que pudesse dar conta do papel que ela deveria estar representando. E o que aconteceu nessa época? Os profissionais da educação, eles precisavam ser numa quantidade grande. A gente tinha uma qualidade de profissional e uma qualidade de ensino, de aprendizagem. A partir da abertura da grande massa que passou a frequentar a escola, do ingresso, nós começamos a declinar a qualidade dos profissionais e a qualidade do ensino e a qualidade da aprendizagem. É como se a gente fizesse um pêndulo, né, na história. Eu estou num lado e eu levo o pêndulo totalmente para o outro lado. E agora a dificuldade é fazer a média. Como é que a gente equipara igualdade com equidade, substitui a igualdade pela equidade, e como é que a gente equilibra quantidade com qualidade? E nós ainda estamos nesse desafio. Então a gente fala muito da questão do ingresso. Os alunos estão na escola. Nós estamos com quase 98% de matrículas. Então a grande massa está na escola na idade certa. Só que quando a gente acompanha essa permanência, aí nós temos uma queda muito grande, porque falta aprendizagem e essa criança ou esse jovem acaba falando, bom, para mim não está servindo muito, não vejo significado no que eu aprendo, eu saio. E aí você tem que ir atrás de quem já saiu, então você tem que fazer o regresso desse aluno e tentar mantê-lo na escola e mantê-lo com o resultado. E nós não estamos mantendo com o resultado, nós estamos tentando manter, mas a educação ainda, o sistema escolar, os sistemas de ensino ainda não estão conversando com essa população e não estão entregando para ela o que ela precisa. Que basicamente é a alfabetização, que a gente pode falar até um pouco depois, porque são desafios enormes que nós temos. E você mesmo pontuou, né, que são muitos desafios, né, Su? E mesmo com todos esses desafios, você continua nessa missão da educação, que é uma coisa muito importante para você. O que te move a continuar? É uma pergunta interessante, né? O que eu estou fazendo ainda na educação? Eu estive até me aposentar na rede pública, depois eu fui para o Instituto Ayrton Senna e eu vou completar 27 anos no Instituto Ayrton Senna. É uma coisa assim que é muito mais, acho que da idade que vocês têm, né? É alguma coisa assim meia... Quem que permanece tanto tempo num trabalho, né? Numa área? Mas é apaixonante. A educação é algo assim que te envolve e você nem percebe. Daqui a pouco você já está tão mergulhado em educação e são muitos desafios mesmo, até para o profissional, né? Eu passei por vários desafios na carreira, como professora, como diretora de escola, diretora de regional, mas sempre você vê um resultado, e um resultado pode ser 1 entre 100, te anima. Então, há pouco tempo atrás, meu neto me falou, vó, tem um policial aí na porta te procurando. Eu falei, o que o policial tá na porta? Eu acho que eu não fiz nada errado, né? Aí eu fui lá ver quem era. Era um ex-aluno meu de ensino fundamental. E esse aluno veio trazer um colega para apresentar a professora de história que ele teve e que ele nunca esqueceu na vida. Quer dizer, essas coisas te fazem permanecer, né? Aí nós temos fatos lindos no Instituto de alunos que um deles, há poucos dias atrás, ele falou, agora eu tenho superpoder, eu sou um superpoderoso, porque eu aprendi a ler. Imagina. Que lindo. Uma pessoa aprender a ler, aquilo deu superpoder para ela. Como que isso não encanta? Você vê uma criança que fala, eu olhava no espelho, eu vi um idiota. Agora eu vejo uma pessoa bonita, uma pessoa inteligente, sabida. Então, essas coisas que você vai cruzando na vida, elas vão falando, não, ainda dá para colaborar, ainda dá para fazer com que essas crianças realmente ficaram muitas vezes esquecidas, né? Estacionadas na escola.
Quando você vê que você pode contribuir para fazer, você fala, não vou sair ainda não, vou ficar mais um pouquinho e vou ter, quem sabe eu consigo contribuir um pouco mais com o que eu aprendi, né? Porque eu aprendi bastante. Se eu parar, o que eu vou fazer com tudo que eu aprendi? Aprender é para você distribuir. Se você não distribui, você fica mais sabido, mas não leva a lugar nenhum. Então, acho que é isso que ainda me segura, sabe? Eu fico imaginando de eu parar, mas falo, o que eu vou fazer depois parada? Vai ser mais difícil, mas ainda tem coisa, e eu ainda tenho muito para aprender. Eu acho que isso é importante. Com certeza. A gente tá falando do que faz você permanecer, mas eu queria saber o que fez você entrar no Instituto Ayrton Senna lá em 99 e como você tomou conhecimento do trabalho feito lá. Olha, a realidade é a seguinte, eu ainda faltavam uns 3, 4 anos para eu me aposentar do Estado. Sinceramente, era uma coisa que eu queria muito me aposentar. Eu achava muito legal quem se aposentava, sabe? Poxa, que coisa incrível, né? Não ter que se preocupar com horário, com nada, né? Seria muito bacana. Meu irmão é uma pessoa que trouxe praticamente o terceiro setor para o Brasil. Ele é uma pessoa que ajudou a criar vários institutos, várias instituições. E quando a Viviane foi fazer um instituto, ela conversou muito com ele, que ele tem um instituto, agora ele não é mais presidente, que era justamente uma incubadora de instituições do terceiro setor. E um dia ele falou para mim, olha, encontrei a Viviane no aeroporto, e a Viviane me perguntou se eu conhecia alguém de educação. Eu falei para ela que eu conhecia, mas que era chato eu indicar. Ela falou, mas por quê? Ele falou, porque minha irmã, eu acho muito chato. Mas ele passou, ela falou, não, me passa o contato da sua irmã. E passou. E eu esqueci, eu ainda falei, nossa, eu não vou sair daqui agora eu não vou para lugar nenhum, eu vou terminar minha carreira agora na parte da rede pública. Um mês e pouco depois que eu me aposentei, veio o telefonema da Viviane. Foi uma coisa assim muito interessante, porque calhou, sabe? Ainda a gente brinca e fala, acho que foi por Deus que encaixou essas coisas. Aí a Viviane liga e fala assim, olha, aqui é uma amiga do seu irmão, é Viviane Senna, ele me deu seu nome há anos atrás e eu queria ver se você quer conversar. Aí eu fui conversar com a Viviane e ela disse que ela queria alguém, eu seria uma espécie de assistente de uma coordenadora que havia lá. O instituto era pequeno, a quantidade de pessoas no instituto sentava em volta de uma mesa, então o instituto estava praticamente começando, né? Aí conversei com ela um bom tempo, ela falou assim, você tem interesse? Eu falei assim, não sei se eu tenho interesse. Primeiro você vai dizer se eu sou o perfil que você está esperando. Se eu sou o perfil, eu vou pensar. Se eu não sou, eu já não vou pensar. Aí ela me ligou uns 15 dias depois e falou assim, não, eu vou ser o perfil e eu gostaria de saber, me dar uma resposta. Você tem o tempo que você precisar. Aí tá bom. Aí um filho meu falou assim, vai mãe, se você não gostar, você sai. Porque eu falava, eu não entendo nada de terceiro setor, eu nunca trabalhei no terceiro setor, né? Aí eu falei, tá bom, então vamos lá, vamos começar. E aí eu acabei ficando a coordenadora, depois de 3, 4 meses que eu estava lá, saiu a coordenação, eu fiquei na coordenação e era só o programa Acelera Brasil que tinha na época. Isso foi em 99. Terminou o programa em 2000, era eu equipe, né? Praticamente era só eu, não tinha ninguém comigo. Aí eu fui em 2001, começou um outro programa, eu criei o Se Liga de alfabetização, então vamos pensar no monitoramento. Eu fui criando uma equipe interna, uma equipe externa, e eu acabei me encantando com aquilo, porque o que eu conhecia de São Paulo foi o que eu falei agora há pouco, me fez perceber que São Paulo tem muita coisa maravilhosa e não maravilhosa, mas isso é no Brasil inteiro. Então o pessoal acha, Rio Grande do Sul é primeiro mundo. Não, Rio Grande do Sul tem muito problema. Nordeste é problema. Não, mas existem lugares no Nordeste maravilhosos. E aí eu fui conhecendo, né? Região de águas, região seca, interior, capital. Então, isso daí foi me encantando, porque aí eu fui criando uma equipe e eu cheguei a ter uma equipe de 15 pessoas internas e mais 20 e tantas pessoas externas. Então era uma equipe grande. E eu tomava as decisões, porque tinha que ter uma unidade. E aí eu entrei, então, dessa forma, né, meia na dúvida se ia dar certo ou não. E deu.
deu, parece que deu, né? Estou lá há 27 anos e eles pediram para eu ficar mais um tempinho para organizar, porque a gente voltou agora a trabalhar com territórios. Nós ficamos um tempinho sem trabalhar com território e agora a gente voltou o ano passado. E são coisas que encantam, que emocionam. E eu estou muito mais na parte de colaborar ou de orientar. Então, quando eu assumi a diretoria de educação, agora eu tenho uma equipe que fala, uma de conteúdo, uma equipe de tecnologia, uma equipe de canais que vai para a ponta. Tem uma ligação grande com dados, estamos mexendo com coisas novas, estamos pondo IA dentro dos nossos sistemas, estamos abrindo uma série de coisas, informação. Isso daí vai motivando, então eu entrei no terceiro setor sem querer, entrei na educação porque era o meu caminho quando eu fiz a faculdade, e aí foi conciliando as coisas e foi indo. Refresca a memória de quem não conhece, o que foi aquele projeto Acelera Brasil, qual que foi a importância dele para que hoje a gente tenha o Instituto Ayrton Senna e os outros projetos de relação à educação. O Acelera Brasil é meio avô dos outros programas, né? Ele já está com uma certa idade, ele começou em 97. Como é que ele começou? No ano de 96, foi feito um levantamento pelo censo e tinha uma quantidade muito grande de crianças fora da idade, que a gente fala com distorção e idade séria. No mínimo 2 anos fora da idade. Então, na época, entrava com 7 anos e ela com 9 deveria estar no 3º ano. Só que com 9 ela ainda estava no 1º, por exemplo. Então, essa criança ficava atrasada em relação aos seus pares da idade. Aí a Viviane, quando ela percebeu a força do Ayrton, né, quando ele faleceu, aquela comoção nacional, Ayrton como um herói nacional, a Viviane, ela tomou consciência da força que havia no nome, na pessoa, nos valores do Ayrton, quando ele levantava aquela bandeira, quando ele levava todo mundo para frente da televisão nos domingos, de madrugada, durante o dia. E ela começou a ver que atuar com o nome Ayrton Senna, que na época criou, logo que ele faleceu, foi uma fundação na Inglaterra, depois aqui criou o Instituto Ayrton Senna em São Paulo, aqui no Brasil, né? Criou rapidamente porque tinha que direcionar os royalties, tudo que tinha direito à imagem. Aí ela achou que fazer coisa muito pequena não tinha muito sentido, porque ele era uma figura nacional. E como é que aproveitava aquela figura nacional para trabalhar com o futuro do Brasil, né? Naquela época, a presença, o presente, e que ia virar esse futuro. E o Ayrton tinha uma ligação muito grande com crianças e com jovens. E antes de falecer, 1 mês antes, mais ou menos, ele falou para ela, pense em alguma coisa que a gente possa dedicar para as crianças e jovens, porque eu tive oportunidade, por isso que eu cheguei onde eu cheguei. Que oportunidade, como que a gente pode dar oportunidade de desenvolvimento para as crianças e jovens? E aí, então, ela ficou pensando qual era o maior problema que a gente tinha na época e qual era o melhor campo de atuação que o Instituto poderia ter. Então, nós tínhamos quase 90% das crianças matriculadas em redes públicas. De todas as matrículas, quase 90% eram em redes públicas. Nós tínhamos, naquela época, o governo federal, o MEC, começou a falar na distorção idade séria. E um dos consultores, ele foi uma pessoa que se dedicava a rever referencial curricular para atender crianças com distorção. Aí, então, surgiu o Acelera, um programa, uma metodologia, um conjunto de materiais, de formações, e foi escolhido para fazer um tipo de um piloto, só que era um piloto que estava em torno, já tinham 15 municípios escolhidos no Brasil, por municípios que tinham um nível alto de distorção, inclusive Sobral era um deles. Sobral, de cada 10 crianças, 9 estavam fora da idade na época. Foi convidado, os prefeitos foram convidados para dizer se eles queriam fazer parte de uma proposta de reconstrução da trajetória escolar. E aí começou, então, em 97, o Acelera Brasil, trabalhando por projetos, material que tinha que ter um fluxo das aulas. Ele estava muito organizado, sabe, num cotidiano da sala de aula. E ele foi muito bem aceito. Foram feitas avaliações
pré e pós. Durante uns 8 anos, o programa passou por avaliações. E esse programa foi provando que o aluno terminava o ano letivo no mesmo nível dos alunos que terminavam na época o 4º ano, que hoje seria o 5º, né, ano, mas na época era a 4ª série. E isso foi fazendo com que muitos municípios fossem procurando. Tanto é que no 2º ano já eram 24 municípios, não só 15, foi para 24. Só que aí o Acelera, trabalhando o formato da sala de aula, o layout, quais os dados que precisariam ser monitorados, foi se percebendo que uma boa parte dos alunos, talvez até 60% dos alunos que estavam com distorção, eles não estavam alfabetizados. E o programa não resolvia para esses alunos, porque o Acelera significava já estar alfabetizado, porque o material era feito para quem já lia. E aí se saiu correndo atrás desses alunos que não estavam alfabetizados. Como é que a gente vai alfabetizar esses alunos rapidamente? Porque o programa é feito para 120 aulas, tá? 200 dias letivos, mas em 120 aulas. Aí surgiu o programa amigo dele, que seria o Se Liga, que é voltado para criança com distorção sem alfabetização. E esse programa, infelizmente, eles ainda são necessários. Acho que esse é um dos grandes nós que a gente tem na educação. Ainda crianças com distorção, e o programa foi sendo atualizado, foi passando pela legislação, referenciais curriculares, e ele é muito atual, mas o sucesso dele seria não ser necessário. E, infelizmente, ele ainda é bem procurado e ainda é muito trabalhado em várias redes, muitas redes de ensino. Deu mais ou menos para... Sim, excelente. Por hora, né? Obrigada pela explicação. Por hora. Inês, a gente ainda tem muita coisa para falar sobre alfabetização, educação, a sua carreira no Instituto Ayrton Senna, mas a gente precisa dar um rápido intervalo e o SampaCast volta já, não sai daí. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Acessar a história de São Paulo pode ser mais simples do que você imagina. Na biblioteca da Câmara Municipal, você encontra um acervo completo: livros, documentos históricos, legislação desde 1892, atas desde 1562, CPIs, audiências, sessões plenárias, matérias jornalísticas e muito mais. E o melhor, grande parte deste acervo já está digitalizada e pode ser pesquisada de forma prática. Com mais de 100 anos de história, a biblioteca está aberta ao público para consulta presencial das 10 horas da manhã até as 6:30 da tarde, de segunda a sexta-feira. E se você é pesquisador e precisa de algum material específico, é possível entrar em contato e pedir a separação antecipada dos conteúdos. Acesse sampaolo.sp.leg.br/biblioteca e saiba mais. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. De um tempo para cá, não basta ter conhecimento técnico. É importante a pessoa saber se portar dentro de uma comunidade. Como é que ela se relaciona com colegas de trabalho? Como é que ela é colaborativa? Como é que ela é uma pessoa que tem senso crítico? Como é que é uma pessoa que tem criticidade e tem criatividade? Isso significa olhar o aluno por inteiro, olhar o educador por inteiro e colaborar para que as práticas na escola, elas se valham dessas competências para transmitir conhecimento. Acho que o trabalho todo que foi feito com a imagem do Ayrton Senna, com os posicionamentos do Ayrton Senna, foi sempre olhando para o futuro. Ainda tem esse trabalho de, quando a gente fala Instituto Ayrton Senna, será que todo mundo entende o que é o Instituto Ayrton Senna, ou todo mundo associa com o piloto Ayrton Senna? A gente vai da ideia, da concepção, da evidência científica até a sala de aula. Quando você coloca o aluno em semicírculo, o professor olha todos de frente. Se você colocar um atrás do outro, você afasta o aluno do professor.
Estamos de volta com o SampaCast, que hoje recebe a diretora de educação do Instituto Ayrton Senna. Inês, esse instituto ele nasceu a partir do sonho de transformar a educação de um modo acessível para as pessoas, né? Eu queria que você contasse um pouquinho agora sobre as estratégias que estão sendo realizadas para a nossa educação agora no século XXI. O desafio é grande, porque nós temos muita novidade, digamos assim, né? Esse século XXI, ele une muito o conhecimento com o comportamento. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Não basta você saber, é importante que você seja. E para você ser, a gente fala muito da questão do competência socioemocional. Aí você pensa no ser humano, né? O ser humano, ele tem várias dimensões. Uma das dimensões é intelectual. Você precisa conhecer, que a gente chama muito de cognitivo. A outra dimensão é relacional. Como é que você se porta dentro de uma sociedade, na sua comunidade, como é que você trabalha com o diferente, com o outro, etc. A outra dimensão que você tem é a produtiva, porque você sempre tem que ter alguma ação de contribuição, de construção social, e ao mesmo tempo você precisa usufruir dessa sociedade. Então, essas dimensões é a que fazem o ser. Certo? Então, o ser humano é composto de dimensões. Quando a gente fala em educação mais tradicional, ela é muito voltada para conteúdo. Ela é voltada muito para essa parte intelectual, para esse conteúdo acadêmico. E a